aquele que recebeu a chave deste reino nas suas mãos e que Jesus, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, disse: o que ligares na terra, o que você ligar na terra, estará ligado no céu. O que desligares na terra, estará desligado no céu. Então, Pedro, né, o príncipe dos apóstolos, recebe esta chave. E nós temos então, como a igreja, ela não perduraria apenas até a vida temporal, apenas enquanto este apóstolo estivesse aqui nesta terra, mas ela perdurará até o fim. É claro que essa autoridade, esse munus, ele é passado. Nós temos aqueles que são os sucessores de Pedro, né? Nessa cadeia, como eu falei, ininterrupta hoje, o Papa Francisco. E nós vemos uma série de ataques ao papado, exatamente porque o ódio de Satanás, aquele que vem para nos garantir a unidade. Jesus olhou para os seus apóstolos e disse o quê? Ide e anunciai. Né? Ide e ensinai, batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses homens se espalharam. Né? Cada um seguiu aí um rumo, cada um foi evangelizar um lugar e eles se espalharam. Mas como que então eles poderiam estar garantidos na unidade? Para isso, Jesus constituiu um dentre eles como o chefe daquele colégio apostólico. Ele, então, estabeleceu São Pedro. E nós vamos ver isso aonde que a Sagrada Escritura, então, nos traz este fundamento. Agora, antes de adentrarmos propriamente, eu quero que você perceba o quanto este caminho que nós estamos percorrendo está iluminando a vida de tantas pessoas. Como eu falei para você desde o primeiro dia, que você não perca de vista, que você não se deixe confundir o porquê que você está aqui. Para melhor conhecer a Igreja de Cristo, para então melhor viver a sua fé e assim tocar a salvação. Essas formações, elas têm uma incidência direta sobre a sua vida, sobre a resposta que você dá a Deus. Porque quando nós não conhecemos a nossa fé, nós acabamos ficando muito vulneráveis aos ardis do maligno. Quantas pessoas hoje você conhece que se distanciaram, até já faziam parte da Igreja de Cristo, caminhavam, serviam, mas não tinha ainda uma fé sólida. E de repente um aborrecimento, uma decepção ou uma crise acabou abandonando a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou sendo levada por qualquer vento de doutrina, falsas doutrinas, ou até mesmo caiu na indiferença, caiu no relativismo, caiu no ateísmo. Passou a desacreditar totalmente em Deus. Por quê? Porque não conheceram profundamente a sua fé. Meus queridos, muitas serão as tentações para dizer: mas não preciso saber disso, essa informação não é importante. Eu repito, é por causa disso, não é? Dessa falta de catequese. E nós precisamos ter essa responsabilidade de buscar, porque está sendo dado, está sendo apresentado para você. Então, ouvir, participar, entender, compreender, para melhor, então, viver esta fé, para se lançar com confiança. Eu tenho certeza que aqueles que estão caminhando estão percebendo a diferença, como o Vanderlei. Ele diz assim: eu preciso partilhar que há 5 meses a minha vida estava completamente desordenada, afundado no lamaçal do pecado. O relativismo tão difundido neste mundo havia me cegado. Eu já não compreendia mais o que era o sacramento do matrimônio. A minha alma estava perdida e o meu destino, inevitavelmente, era um inferno. Buscava um cristianismo moldado às minhas vontades. Um Deus que aceitasse tudo sem exigências. E esse é o maior engano dos tempos atuais. Um Deus que nada cobra. Um Deus que também, então, não transforma. Um Deus que não exige renúncia. Se eu tivesse seguido esse caminho, eu continuaria preso aos mesmos vícios e pecados que me afastaram da graça de Deus. O Vanderlei, ele pinta, ele sai, não é, daquele que é o verdadeiro Deus e faz e confecciona uma imagem de Deus, mas como ele disse, um Deus que não exige, um Deus que não pede renúncia, um Deus
Um Deus que de fato não existe. Então é um Deus que não transforma, é um Deus que não cura, é um Deus que não liberta. Porque é um Deus confeccionado, não é o Deus real. Eu fui batizado na Igreja Católica, mas na adolescência eu não tive incentivo para aprofundar a minha fé. Eu não aprofundei a minha fé. Eu até fui batizado na igreja, mas não aprofundei a minha fé. Percebe? Se tornou uma presa fácil. E acabei recebendo uma formação difícil, distante das verdades da fé. E com o tempo, até busquei uma outra denominação cristã, onde fui rebatizado. Olha a confusão. Mas sem enraizamento verdadeiro também não permaneci. Até que voltei para a igreja católica, mas como um católico não praticante. Outro grande engano. Um católico não praticante. O que seria isso, né? Outro grande engano. Mais tarde, recebi o sacramento da crisma já adulta, apenas para cumprir a exigência litúrgica para o matrimônio, e foi um erro, pois me faltava uma verdadeira formação sobre a igreja e sobre a grandeza desse sacramento. Esse sacramento universal, a salvação, a nossa igreja. E eu frequentava missas de vez em quando, mas não aceitava os dogmas da igreja. Gente, olha a confusão quando você não aprofunda a sua fé. Meu coração estava endurecido por tantas heresias que eu aprendi ao longo da vida. Mas quando compreendi que aquela era a minha última chance, que eu não poderia errar novamente, eu decidi, enfim, buscar a verdade. Eu não podia aceitar que meu destino fosse o inferno. Eu precisava acreditar na igreja. E a única forma de conseguir isso era estudando. Pedir a graça ao Senhor e, ao mesmo tempo, me esforçar por conhecer a minha fé. Então, essas duas coisas, suplicar a graça de Deus, porque a fé é um dom, mas também o esforço desse Deus que se revela para conhecer a nossa fé. O nosso esforço por conhecer é a graça de Deus que conta com a nossa colaboração, como diz São Paulo, né? Voltei-me para a história do cristianismo e, à medida que lia e estudava, um véu foi sendo retirado dos meus olhos. E eu compreendi como fui enganado por tantas doutrinas falsas que negavam os fundamentos da fé católica, da verdadeira igreja de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas pessoas vivem cegas neste mundo seguindo guias sem rumo? Líderes que distorcem a verdade para manter suas próprias interpretações. A história da igreja é tão clara. Cristo a fundou há mais de 2000 anos e ela permanece firme até hoje. Quem estuda a história da igreja com honestidade se liberta das falsas doutrinas. Mas não bastava apenas conhecer a verdade pela razão. Não bastava. Eu precisava recuperar a fé que eu havia perdido há tanto tempo. Né? Foi então que Deus, em sua infinita misericórdia, me apresentou o Instituto Hesed. Comecei a assistir aos vídeos, a conhecer a história do Instituto, a participar das meditações da palavra. A espiritualidade e o carisma foram reacendendo a chama da fé dentro de mim. E eu compreendi a importância do sacramento da confissão, algo que eu não acreditava antes, por ignorância, por desconhecê-lo. E quando ouvi a frase, conhecereis a verdade vos libertará, tudo fez sentido. Após tanto tempo de resistência, eu busquei a confissão e foi como se um peso enorme fosse retirado da minha alma. Hoje, já são 3 meses caminhando com o Instituto Hesed. Nunca antes eu tinha rezado o rosário. Nunca antes eu tinha rezado sequer o terço, mas agora não passo um dia sem o rosário da madrugada. E sou imensamente grato a Deus pelo Instituto Hesed, por cada irmão e irmã, religiosos que entregam suas vidas para resgatar almas como a minha. Gratidão também à irmã Maria Raquel, suas pregações são inspiração de Deus, tem me ajudado a construir uma fé firme, alicerçada na rocha da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi Deus que inspirou o Instituto Hesed a pregar sobre a igreja nesta quaresma. Eu sei que muitos irmãos e irmãs cristãos estão perdidos no meio de tantas heresias e falsos ensinamentos. E o Instituto Hesed tem sido um farol que ilumina esse caminho de volta à verdade. Movido por essa experiência, comecei um pequeno grupo no WhatsApp, onde todos os dias compartilho os conteúdos do Instituto Hesed para alcançar mais almas. E eu sei que Deus deseja que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Fica a dica aí para você.
Que Deus continue abençoando este ministério que está transformando o nosso país e o mundo. Com orações, Vanderlei. Percebe? Percebe o que é conhecer essa verdade? Percebe o que é aprofundar a diferença que faz? O Vanderlei precisou andar por tantos caminhos errados até compreender isso. E você talvez tenha passado por uma experiência semelhante. Ou, queira Deus que não, está aqui, mas não conhece profundamente a sua fé e agora está tendo a oportunidade para não cair nas armadilhas de Satanás, naquela falsa conversa, nas suas mentiras, não é? Ou buscar viver uma fé por puro sentimento, pura emoção, sem conhecer as razões, sem mergulhar profundamente nesta fé da igreja. Meus queridos, dito isto, nós vamos dar continuidade aqui à leitura do nosso livro. Nós estamos na página 74, tá? Eu não estou seguindo a ordem de acordo com os dias. Você que está com o livro aí já percebeu. Nós vamos aqui fazer uma leitura contínua, mas eu não estou presa ao dia. Então, hoje nós estamos na página 74. E muitas pessoas ficaram perguntando, na formação de sábado, não é? Irmã Maria Raquel, a senhora explicou por que a igreja é una, santa, católica e apostólica. Mas e por que ela é romana? Nós vamos entender isso aqui hoje. O Monsenhor Totti vai dizer, lembrando que, né, a igreja romana não faz parte, não é uma das notas características da igreja. A igreja de Cristo ela é reconhecida por 4 notas características. A sua unidade, a sua santidade, a sua catolicidade e a sua apostolicidade. Então, são essas 4 notas. E nós vamos ver que, não é, este romana é um desdobramento da apostolicidade da igreja, mas não é uma das suas notas características. Não é? Isso aqui é importante deixar claro. Então, o Monsenhor Totti vai dizer, a nossa igreja, ela não se chama somente igreja católica, ela é chamada ainda católica romana, pelo fato de, em Roma, habitar o seu chefe. O Papa, ele é o bispo de Roma. Então, ele está dizendo, pelo fato de em Roma habitar o seu chefe. Foi em Roma que o príncipe dos apóstolos, o primeiro Papa da igreja, também derramou o seu sangue, foi martirizado. Podemos encontrar o seu túmulo, até hoje, em Roma. E essa consideração conduz-nos à pedra angular, ao rochedo da igreja, isto é, à instituição mais notável da história do mundo, que é o papado. O que o papado significa para a Igreja Católica? O que lhe traz de força, de segurança, de unidade, de direção? Mesmo alguém que não pertence à nossa santa religião, se for um observador imparcial da história, ele será obrigado a reconhecer, naquele trono sem igual de 21 séculos de idade, a aparição mais imponente da história universal. Esse fenômeno único desse trono que se ergue desde o tempo de Nero, entre nós com uma solidez inabalável. Enquanto as tempestades da história elevam e fazem desaparecer povos, dinastias, quantos impérios, quantos reinados, esse trono ele permanece de pé. Ele permanece de pé. Ora, o papado sempre representou um símbolo que tem suscitado contra ele a hostilidade e os ataques reunidos dos maus. Aquilo que ele significa, aquilo que ele representa, aquilo que ele é, tem suscitado contra ele a hostilidade e os ataques reunidos dos maus. E, no entanto, ele ainda está de pé. O papado nunca cedeu nem abandonou coisa alguma dos seus princípios, não fez conchavos, não cedeu naquilo que são as verdades de fé, não cedeu, não negociou e, no entanto, ainda está de pé. E o Monsenhor Totti vai dizer, sabe por quê? Porque não foi um homem que o fundou, mas o Filho de Deus, que lhe fixou os fins para os quais ele deve subsistir enquanto houver um homem na terra. Sabe por que ele está de pé até hoje? Porque esse não é um poder que vem dos homens. É um poder divino que o sustenta. Foi o Filho de Deus que o instituiu, que o fundou. Você vai entender isso aqui, já separa a sua Bíblia, você vai ver isso aqui em detalhes.
Cristo fundou realmente o papado? Com que intuito, com que intenção ele fundou o papado? Você saberia responder isso aqui? Cristo, de fato, ele fundou o papado? Foi ele que, então, instituiu um papa na igreja? E se ele fez isso, com qual intenção? Hoje nós temos o discurso igualitário, né? O mundo, ele faz um discurso que nem se sustenta por si. Se a gente tem se deixa um pouquinho de luz iluminar a nossa inteligência, a nossa razão, nós percebemos que é necessário uma hierarquia. É necessário hierarquia. É necessário essa realidade chamada autoridade. Agora, concordamos. Existe uma falsa compreensão dessa autoridade? Sim. Existe um exercício equivocado dessa autoridade em tantos segmentos, em tantas famílias, por exemplo? Sim. Quantas pessoas, inclusive, não é? É esse o conceito que o mundo traz. Autoridade enquanto dominação. Você, pai, você, mãe que está aqui comigo, sabe. Você sabe muito bem que a sua autoridade não significa isso. Se você é um homem, uma mulher que tem retidão, valores, princípios, você sabe muito bem que a sua autoridade sobre a sua família, a sua casa, os seus filhos, é serviço, é cuidado, é zelo. Jesus esclareceu os apóstolos sobre isso. Nós vamos ver também. Inclusive lavando-lhes os pés, dizendo, eu estou lhe dando exemplo a vocês. É isso que vocês devem fazer também. Uma autoridade que é serviço. Uma autoridade, uma hierarquia que vem para nos garantir a ordem, sem a qual nós caímos no mais absurdo caos. Nós vemos isso aí em outras denominações, em denominações cristãs que se apartaram da verdadeira igreja de Cristo e por lhes faltar esta autoridade, por lhes faltar essa hierarquia, por romper com aquilo que nosso Senhor instituiu, quebraram essa sucessão apostólica, acabaram se proliferando, se dividindo em várias outras. Em várias outras, porque não tem aquele que vem para trazer uma garantia da unidade. Não por vontade própria, não por vontade humana, mas por um desígnio divino. Então, acaba-se tendo tantas doutrinas quanto cabeças. Na verdadeira igreja de Cristo, nós temos uma cabeça. Na carta aos Colossenses, vamos ver, Cristo é a cabeça do corpo místico que é a igreja. São Paulo vai fazer várias referências nesse sentido. É ele a cabeça deste corpo místico que é a igreja. E ele deixou uma cabeça visível. É ele o chefe, é ele a cabeça, é o próprio Cristo. Mas assim como ele deixa a igreja com estrutura visível, né? Porque a igreja é uma realidade divina e também humana. É uma realidade celeste e terrestre. É uma realidade invisível e visível. Então, Cristo, ele deixou uma estrutura organizada. Nós passamos isso aqui ao longo das formações anteriores. Ele convoca os seus apóstolos, ele confia, ele outorga-lhes o poder. Então, ele deixou também o chefe, uma cabeça visível, que não pode agir por si, mas que age conforme o desígnio de Deus, conforme o querer de Deus. O seu poder é um poder oriundo, é um poder que vem de Deus. Foi Deus que lhe entregou e é Deus que o sustenta. É Deus o garante, é Deus que lhe dá a garantia. Então, são essas questões para as quais procuraremos uma resposta na presente instrução, porque essas respostas farão compreender a grande veneração que testemunhamos ao Papa. Interessante, ele traz aqui uma situação, não é, de uma determinada pessoa que estava fazendo um discurso e de repente alguém interrompeu e disse papista, né? E aquela pessoa disse, bom, você falou isso querendo me agredir? Querendo me ofender? Pois saiba que eu me sinto muito honrado por ser considerado papista.
Eu me sinto muito honrado por prestar obediência, por ter esse assentimento, né, na fé, daquilo que é o desígnio divino, daquilo que Jesus instituiu, daquilo que Ele deixou para a sua igreja. Então vamos lá. Eu convido você a abrir no Evangelho segundo São João, capítulo 13. João, capítulo 13. Nós estamos aqui na última ceia de Jesus, né? Aquela quinta-feira santa. Dentro em pouco nós vamos estar vivendo este momento, a Semana Santa, a Quinta-feira Santa, esse momento que se atualiza na história. Capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Preste atenção no que Jesus está fazendo. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz, né? Primeiro, Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus, o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro, jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse, Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. É próprio de Pedro, né? Ser um tanto quanto impulsivo. Jesus lhe disse, quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia com efeito quem o entregaria, por isso disse, nem todos estáis puros. Agora preste atenção. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse o seguinte, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Jesus, ele fez uma escolha, você lembra? Nós vimos isso, Marcos, capítulo 3. Haviam muitos discípulos, mas Jesus escolhe 12 homens. Ah, mas é todo mundo igual? Por que Jesus está fazendo escolha? Talvez fosse hoje em dia, né? Aliás, hoje se faz ainda as críticas, né? Ah, mas todo mundo igual, por que tem essas preferências? Meus queridos, é uma garantia da ordem. Nós precisamos parar de pensar com a cabeça desse mundo enlouquecido, insano, e nos abrir ao Espírito Santo, a verdade, e perceber que é necessário uma ordem. Basta você olhar, por exemplo, para a sua casa. Vamos aqui para as realidades humanas. Não é? O que é que acontece numa casa uma casa com 5 pessoas, e cada um, então, chegou um sábado, né? O pai, a mãe, digamos, 3 filhos, e aí cada filho quer ir para um lugar. E o pai e a mãe estabelecem uma ordem, olha, nós vamos para esse lugar. Depois nós podemos ir para tal lugar. Fica aquela confusão, eu quero ir na missa, eu quero ir no shopping, eu quero sair para comer. E o pai vem, a mãe vem, nós vamos à missa, nós podemos depois passar pelo shopping, depois nós podemos comer, mas alguém que vai dizer, que vai dar a ordem. Existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia, existe uma autoridade constituída. Olhemos para a nossa sociedade. Por mais que sejamos todos iguais, tenhamos igual dignidade, mas é preciso que haja uma hierarquia, é preciso que existam autoridades constituídas que possam garantir a ordem.
Nosso próprio corpo. Todos os membros, eles cooperam para o bom funcionamento do nosso corpo. Mas eu posso viver sem uma mão, por exemplo. Eu não posso viver sem a minha cabeça. Nós percebemos isso no nosso próprio corpo. De nada adianta os membros se eu não tiver quem os comande. Então, nós percebemos isso ao olharmos para a igreja, também de uma maneira ainda mais profunda, o quanto é necessário a sua hierarquia, o quanto é necessário a autoridade, que essa autoridade ela seja respeitada. Então, Jesus ele escolhe aqueles 12, mas ele vai deixar bem claro para eles que essa autoridade conferida, que essa escolha feita é serviço. E eles vão compreender isso a trancos e barrancos, não é? Eles vão experimentar as suas fraquezas. É bonito, por exemplo, a gente vê na vida de um Pedro, o evangelho não vai esconder os erros de Pedro. E aqui mais à frente nós vamos entender que há uma diferença entre a infalibilidade prometida, não é, pelo Senhor, garantida pelo Senhor à sua igreja, a impecabilidade daqueles que ele constituiu, daqueles que ele escolheu. Então, nós estamos diante de homens pecadores, mas que Deus dá a garantia da infalibilidade em questões de fé e moral. Isso é algo incrível. Mas, contudo, eu repito, homens frágeis, pecadores. É tanto que, eu repito, como é belo nós vemos que a igreja, ela não cuidou, não teve de esconder a fraqueza daqueles que Deus escolheu. Está tudo aqui. Pedro vai negar Jesus por 3 vezes. Os outros apóstolos fogem, na hora H, fogem. Mas depois eles são tomados, recebem o Espírito Santo e de medrosos tornam-se corajosos, mas é um caminho onde eles vão vencendo, vão tocando as suas limitações, vencendo as suas fraquezas. E Jesus está dizendo, Jesus está ensinando com palavra e com exemplo. Estou lavando os pés de vocês. Isso era algo que os escravos faziam. Aqueles que eram considerados tidos por nada, os servos faziam. Jesus então se coloca, ele é o servo por excelência. Ele vai dizer, eu vim para servir, não para ser servido. E nós vamos ver que os apóstolos entenderam isso porque todos, com exceção de João, que enfrentará um martírio branco, dará sua vida, mas de outra maneira, todos eles serão martirizados, darão a sua vida, derramarão seu sangue por Cristo, pela igreja. Compreenderam essa palavra do Senhor, que essa escolha implicava em serviço, implicava uma configuração ainda maior ao Cristo, sumo sacerdote, que é um homem que se oferece, não é? Um homem sacrifício. Abra a sua Bíblia ainda em Mateus, capítulo 23. Isso é muito importante, porque, primeiro, você precisa ter conhecimento disso. E diante de muitas acusações, de muitos argumentos que vêm de fora, é preciso começar por aqui. O fundamento é a base, não é aquilo que significa autoridade, aquilo que significa a hierarquia, o quanto ela é necessária. Imagina uma empresa. Você trabalha numa empresa. O que é que existe na empresa? Você tem o coordenador do setor. Então, são vários setores. Não é? Cada setor vai ter aquele que é o coordenador do setor. Mas tem uma pessoa que garante a coesão. Porque senão os setores ficam trabalhando de maneira independente e não existe uma coesão. Uma unidade para que eles possam estar unidos pelo mesmo propósito, o mesmo fim. Cada setor vai pensar apenas no seu êxito. E a empresa, enquanto tal, não vai ter uma boa funcionalidade. Então, existe os setores, mas existe aquela pessoa que vai garantir a coesão. Estou falando isso numa empresa. Né? Mas para que você abra a sua mente e entenda que sem uma estrutura, sem hierarquia, sem autoridade, nós não temos como garantir a ordem e a coesão. Mateus, capítulo 23, versículo 11 e 12.
Jesus vai dizer assim: antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. O maior dentre vós será aquele que vos serve. É esse o critério no reino dos céus. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 43 e 45. Nós temos aqui antes disso, né? Volta um pouquinho, Marcos 10, capítulo 35. Diz o seguinte, né? Tiago e João, que eram apóstolos do Senhor, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Disseram: concede-nos na tua glória sentar-nos um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: podemos. E Jesus replicou-lhes: do cálice que eu beber, vós bebereis. E com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Olha a competição aqui dentro do colégio apostólico. Chamando Jesus lhes disse, aqui está o cerne: sabeis que aqueles que vemos governar as nações as dominam, e os seus grandes as tiranizam. Entre vós não será assim. Jesus está se dirigindo ao colégio apostólico, aos seus apóstolos, está dizendo: entre vós não deve ser assim. Não é esse o espírito. Não é isso que significa autoridade. Aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Eu falava ainda há pouco, não é? Está aqui. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E os apóstolos, então, vão crescendo nessa compreensão. Dito isso, meus queridos, nós podemos, então, adentrar nessa primeira questão. Cristo fundou o papado. Estou na página 75. Monsenhor Totti vai dizer: nosso Senhor Jesus Cristo comparou a igreja a uma cidade construída em uma montanha, portanto, visível a toda a gente. E uma igreja visível precisa de um chefe visível. Não se pode, pois, imaginar a igreja de Cristo sem o papado. Já se trata dele por ocasião da pesca milagrosa em Genezaré. Nosso Senhor promete a São Pedro por ocasião da sua profissão de fé em Cesareia e confere-lhe no decurso da conversa que se seguiu à sua ressurreição. Nós vamos ver essas 3 passagens. O Salvador alude ao primado do Papa por ocasião da pesca milagrosa de Genezaré. Nós estamos aí no capítulo 5 de São Lucas. Essas 3 passagens, elas são fundamentais para a gente começar a compreender essa realidade, o papado. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aqui Lucas relata a vocação, né, dos 4 primeiros discípulos do Senhor. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. E subindo num dos barcos, o de Simão, né, você identifica aqui, ou seja, o de Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. A primeira cátedra de Jesus, né? Ali no barco de Pedro. Jesus senta-se, é ali da barca de Pedro. Olha aqui já essa figura da igreja. E é ali que Jesus ensina. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar. Mas porque mandas, eu lançarei as redes. Né? Em autoridade à sua palavra, eu vou lançar as redes. E fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio, e eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Não tinham pegado nada a noite toda, mas agora realizam uma pesca milagrosa, em atenção à palavra do Senhor. E à vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador.
Aquele que será então o primeiro Papa da Igreja reconhece: Senhor, eu não sou digno. Eu sou um pecador, essa é a verdade sobre mim. O espanto se apoderava dele e de todos os que estavam em sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, doravante serás pescador de homens. Doravante serás pescador de homens. Então, reconduzindo os barcos à terra e deixando tudo, eles, os primeiros apóstolos, seguem o Senhor. Essa primeira passagem que o Monsenhor Totti então está fazendo alusão. Pedro lança a rede, né? Apanharam tantos peixes, a alma de Pedro fica transtornada, ele nos ajuda aqui a mergulhar profundamente nesta passagem. Olha que bonito, ele diz assim, a alma de Pedro fica transtornada, ele se prostra diante de Jesus dizendo: Senhor, como pude duvidar um só instante? É muito bonito a meditação que o Monsenhor Totti faz, me permita detalhar um pouco mais com você. A alma de Pedro fica transtornada, ele se prostra diante de Jesus dizendo: Senhor, como pude duvidar um só instante? Eu hesitava, faltava confiança, não compreendi, estava na dúvida. Não sou digno de que conteis comigo para a vossa grande obra, não sou digno de ser o guia do vosso rebanho. Afastai-vos de mim, Senhor, sou um homem vulgar, fraco e pecador, e vós precisais de heróis. Eu não. É preciso heróis. Por sobre as águas do lago tranquilo resvala a confissão de Pedro, comovida até o fundo da alma. Até o fundo da alma. Os outros escutam-no em silêncio. Então o Senhor levanta-se, olha Pedro nos olhos e diz: mas é a ti que eu quero. Foi por isso que te coloquei no leme. Foi por isso que te enviei ao largo, para que sintas a tua própria incerteza, a tua própria fraqueza e saibas com que auxílio realizarás a grande pesca humana, Pedro. Não será com as tuas forças, não será com a tua inteligência, não será contando consigo não, mas será com o poder de Deus, será com a graça de Deus. Olha em torno de ti, Pedro, e vê quantos pescadores trabalham no lago e quantos pescadores no mar. E em todos os mares do mundo, mas a ti eu estabeleço pescador de homens, não por tua própria força, mas pela minha força de que te revestirei. Eis aí a primeira fundação da instituição mais maravilhosa da história do mundo, o papado. Ele vai seguir com outras duas passagens que vão fundamentar, mas guarda essa passagem aqui. Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesus dizendo: tu, Pedro, serás pescador de homens. Não mais esta barca aqui, mas a igreja. Não mais esta rede aqui, mas com a força e poder da palavra, com os sacramentos. Tu irás pescar homens que estão perdidos no mar revolto deste mundo. Nós precisamos compreender isso aqui. Nós vimos, vamos lá, voltando aqui, a gente precisa mastigar. Jesus escolheu apóstolos e conferiu-lhes a missão de anunciar o Evangelho. Eles saíram por todo o mundo. E esse anúncio precisava perdurar para além da vida, né, temporal, para além da vida desses apóstolos. Como? Através da sucessão apostólica. Esses apóstolos nomearam os bispos. Os bispos são sucessores, né, dos apóstolos. Mas dentre os apóstolos, há um que Jesus coloca à frente de todos os outros: Pedro. O Papa é então o sucessor de Pedro. É o chefe, é aquele que vai à frente. Isso que ele então esboça apenas, nosso Senhor promete nos termos mais claros a São Pedro por ocasião da sua confissão em Cesareia. Ainda é obscuro. É claro que São Pedro não tem consciência alguma das cenas dos próximos capítulos, porque é uma cena que vai sendo desenhada. Deus age assim com a gente, né? Ele não revela tudo de uma vez, ele vai revelando aos poucos. Ele compreende, né? Ele age na nossa fraqueza, na nossa limitação. Então,
Vamos para a confissão de Pedro em Cesareia. Abra já a sua Bíblia. No Evangelho segundo São Mateus. Mas vamos aqui caminhar um pouco mais à frente. Mateus capítulo 16, no versículo 13 e seguinte. Já abre a sua Bíblia. Conheceis todos essa cena sublime na vizinhança de Cesareia. Nosso Senhor pergunta a seus discípulos o que os homens pensam a seu respeito. Os discípulos enumeram as opiniões do povo. Alguns entre os judeus creem que Jesus é São João Batista, ressuscitado. Outros pensam que é Elias, a quem esperavam antes da chegada do Messias, ou Jeremias ou outro profeta. Então Cristo dirige-lhes esta pergunta. E vós, que dizeis de mim? Vós, que conheceis bem minhas palavras e meus atos. O que o povo está dizendo? É São João Batista, é profeta, é Jeremias, é... Mas e vocês, que caminham comigo, que estão vendo, que estão testemunhando, quem vocês dizem que eu sou? E nessa hora, os apóstolos já não respondem, silenciam, mas Pedro declara em nome deles. Pedro fala, em nome de todos, sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está aqui em Mateus, capítulo 16, mais precisamente no versículo 16. Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. E agora veja aqui a virada. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és rocha. Nós vemos em outro momento, de maneira mais clara, Jesus dá um novo nome a Simão. Doravante tu te chamarás Quefas. Pedro, rocha. E que nós sabemos que quando Deus ele dá um nome novo, ele está revelando a missão, a vocação. Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está confiando as chaves. Ou seja, o poder. Jesus está conferindo autoridade. Aquilo que tu ligar, desligar, ou seja, aquilo que tu proibir, permitir. Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. Poder, autoridade. Vamos caminhar. A nota de rodapé, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, ela traz notas, as notas de rodapé que são bastante esclarecedoras. Então ela diz aqui, exatamente como a cidade da morte, a cidade de Deus tem portas, que não deixam entrar senão os que são dignos. Pedro recebe as suas chaves. Caber-lhe-á, pois, abrir ou fechar o acesso ao reino dos céus por meio da igreja. Ligar e desligar são dois termos técnicos da linguagem rabínica que se aplicam primeiro ao domínio disciplinar da excomunhão, com que se condena, liga ou absolve, desliga alguém. E mais tarde, as decisões doutrinais ou jurídicas com o sentido de proibir ou permitir. Pedro está então à frente da casa de Deus e exercerá o poder, cuja insígnia são as chaves, exercerá o poder disciplinar de admitir ou excluir quem ele bem julgar e administrará a comunidade através de todas as decisões cabíveis em matéria de doutrina e de moral. As sentenças e decisões serão ratificadas por Deus do alto dos céus. A exegese católica afirma que essas promessas eternas valem não só para a pessoa de Pedro, mas também para os seus sucessores. Embora essa consequência não seja explicitamente indicada no texto, é legítima, entretanto, em virtude da intenção clara que Jesus tem de prover o futuro da sua igreja, com instituição que a morte de Pedro não podia tornar caduca. A igreja não podia acabar com a morte dos apóstolos. Precisava perdurar. Por isso, a sucessão. Hoje, os bispos, em união com o Papa,
O primado de Pedro deve exercer-se particularmente na ordem da fé, e que ele o torna chefe não só da igreja futura, mas já dos demais apóstolos. Poderia, meus irmãos, diz Monsenhor Totti, o Divino Mestre ter falado mais claramente? Então já temos aqui duas passagens. Lembra aí dos ingredientes, né? A primeira que nós vimos aqui que o Monsenhor Totti trouxe, Lucas capítulo 5, né? Versículos do 1 ao 11. Farei de vós pescador de homens. Depois a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16. E Jesus depois então que diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e eu te entregarei a chave do reino dos céus. Poderia o Divino Mestre ter falado mais claramente? Cristo compara a igreja a um edifício e faz de Pedro a sua pedra fundamental. Pedro chama-se originariamente Simão, nós falamos sobre isso. E foi o próprio Cristo quem lhe deu o nome simbólico de Pedro quando o encontrou pela primeira vez. Isso está em João capítulo 1, versículo 42. Naquele primeiro momento, Jesus já designa um nome novo. Ele colocou nas mãos de Pedro as chaves do edifício, o que significa confiar-lhe o poder total de governar. Então você vai dizer, olha, está no Evangelho, porque tem aquelas pessoas que só se tem que provar, né, na Sagrada Escritura, está aqui. Jesus entregou a chave, o que significa o governo. O poder total de governar em virtude do qual pode ele abrir ou fechar as portas do céu segundo os méritos dos homens. O que Cristo prometera a Pedro deu-lhe realmente por ocasião da conversa calorosa e íntima que houve entre ambos após a ressurreição. Vem aqui o terceiro ingrediente do nosso prato hoje, saborosíssimo. Por 3 vezes o Divino Mestre pergunta a Pedro. Nós vamos agora para João, capítulo 21. Estamos aí no último capítulo do Evangelho segundo São João. João 21, aparição de Jesus ressuscitado aos seus apóstolos. Mais precisamente do versículo 15 ao 17. Vamos lá. Tem todo um discorrer aqui antes, você pode ver lá desde o versículo 1, mas como nosso tempo está abreviado, vamos aqui já para esse momento. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse, Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara, tu me amas? E lhe disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida do meu rebanho. As ovelhas não são de Pedro, as ovelhas são de Jesus. Pedro, as ovelhas são minhas, mas eu estou colocando sob o teu pastoreio, sob o teu cuidado. Tu és o chefe visível da igreja a partir de então. Aquela outra passagem, vimos várias passagens, mas estou me recordando agora, naquela manhã da ressurreição, diante do anúncio onde Pedro e João correm para o túmulo. E João, você é mais jovem, João, né, chega primeiro. Mas ele espera a entrada do túmulo que Pedro chegue, porque Pedro é a autoridade. E é Pedro, então, quem entrará primeiro. João não entra, João para a entrada do túmulo, até que Pedro, então, chegue. Porque é Pedro que é constituído à frente dos demais apóstolos. Monsenhor Totti vai dizer, não há nisso qualquer coisa de surpreendente. Disse que São João era o discípulo mais amado. No entanto, Jesus não o fez chefe da sua igreja. O apóstolo São Tiago era parente de Nosso Senhor, mas ele não constituiu o chefe da igreja. São Paulo foi o mais sábio dos apóstolos, mas ele também não tomou para chefe da sua igreja. É como se quisesse proclamar com isso que nem a amizade, nem o parentesco, nem a ciência são as bases da igreja, minha gente. Mas são somente a proteção da onipotência divina, é o poder de Deus. Quis proclamar que, assim como a grandeza e a ciência humanas não baixam por si mesmas para o governo da igreja,
Assim também nos sucessores de Pedro, nem fraquezas humanas, nem defeitos, nem mesmo pecados serão capazes de fazer vacilar a base do edifício. Por quê? Porque foi Cristo quem o construiu. Essa é a nossa fé. Eu tenho percebido que a maior dificuldade é compreender o que é a fé da igreja. Eu já falei com o padre Roberto, bem-vindo. Ele vai chegar nos próximos dias e nós vamos preparar aqui uma formação extra, um momento extra, só para nós discutirmos sobre isso. O que significa a fé da igreja? Primeiro, o que é a fé? O que é ter fé? Qual o objeto da nossa fé? Em que nós acreditamos? O sujeito, nem quem nós acreditamos, o porquê, por que nós acreditamos. Eu vou dar só um gostinho aqui, né? Nós vamos descobrir que a fé é acreditar em algo por causa da autoridade de alguém. Eu creio, não por causa da verdade intrínseca, por causa de um raciocínio lógico humano que eu faço em torno daquela verdade. Sim, há motivo de credibilidade. Jesus confirma com os sinais. Mas eu creio pela autoridade do revelante, porque eu creio por causa de Deus, porque Deus falou, porque Deus assim o quis. Então, estou dando aqui para você, com base naquilo que está na Sagrada Escritura, essa realidade que nós vivemos há 2000 anos, o papado, nós temos o sucessor de Pedro, nós temos aquele que é o chefe, a cabeça visível da igreja. Depois da instituição do papado por Cristo, basta nos indicar que após a ascensão de nosso Senhor, São Pedro exerceu realmente os seus direitos soberanos. E temos disso abundantes provas. Eu falava ainda há pouco desse episódio que aconteceu na manhã da ressurreição. E o Monsenhor Totti vai dizer, após a ascensão de nosso Senhor, pouco mais tarde, nós temos tantas provas abundantes, basta nos debruçarmos sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar ali Pedro exercendo esse primado de maneira muito clara. Vamos ver. É claramente atestado que São Pedro dirigiu a igreja e que desde os primeiros dias exerceu o poder como chefe dos apóstolos. Isso é uma criação da Igreja Católica, né? Isso é uma invenção humana, como nos acusam de todos os outros pontos que nós fomos vendo aqui esses dias e que encontramos o seu fundamento, a sua origem aqui, na disposição divina. Após a ascensão do Salvador, antes, porém, da descida do Espírito Santo, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e decidiu que se elegeria um novo apóstolo em lugar do traidor Judas. Atos, capítulo 1, versículo 15. E depois lemos frequentemente nos Atos dos Apóstolos que ele está na primeira fila, que toma a palavra em nome dos apóstolos e dos fiéis e decide as medidas necessárias ao governo da igreja. Eu deixo aqui como propósito, faça a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos e você vai ver em várias passagens o que o Monsenhor Totti está afirmando aqui. Este primado de Pedro sendo exercido. Quem quiser conhecer a atividade pontifical de São Pedro, basta que leia os Atos dos Apóstolos. Quem primeiro pregou? E quem recebeu os primeiros fiéis após a ascensão de Cristo? Pedro. Quem dentre os apóstolos operou o primeiro milagre e curou o coxo de nascimento? Pedro. Quem expulsou da igreja o primeiro herege, Simão Mago? Pedro. Quem primeiro visitou as comunidades cristãs da Palestina? Quem recebeu na igreja o primeiro pagão, centurião Cornélio? Quem dirigiu o primeiro sínodo apostólico? Sempre São Pedro, vai dizer o Monsenhor Totti, cujo testemunho se encontra aqui nos Atos dos Apóstolos. Você pode verificar. É particularmente interessante a marcha desse primeiro concílio. As palavras de um Paulo e de um Barnabé não foram capazes de pôr fim ao debate. Foi São Pedro que lhe pôs termo. Surgir efetivamente uma controvérsia entre os primeiros cristãos a respeito da conversão dos pagãos. Seria necessário fazer passar primeiro pelo judaísmo os pagãos convertidos e em seguida admiti-los na igreja, ou podiam ser batizados imediatamente? Tal era a questão sobre a qual os apóstolos discutiam no Concílio de Jerusalém. Atos 15, versículo 7. Tendo-se travado uma longa discussão, Pedro levantou-se e tomou a palavra. E toda a Assembleia guardou silêncio. É, portanto, compreensível que a Igreja de Cristo tenha crescido depois em união com Pedro. Porque se Pedro é a pedra de base, então a casa só pode estar onde estiver a base.
E a igreja de Cristo não pode estar onde não estiver Pedro. Eu já falei aqui, não é? Não é que nós chegamos de Pedro, nós chegamos até o Papa Francisco. Numa série ininterrupta de papas, uma sucessão ininterrupta de papas. Isso é algo extraordinário, meus irmãos. Estar na Basílica de São Pedro, em Roma, e ver, não é? Está lá, toda a sucessão de papas ao longo da história, sem interrupção. É claro que houveram muitas dificuldades, é claro que houve muitos conflitos, situações difíceis, confusões, nós vamos tocar nesses pontos, mas eu não tenho como tocar naquilo que foram as dificuldades sem primeiro trazer a base aqui para vocês. Aquilo que foi estabelecido por Deus, aquilo que foi então deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. No século III, estamos aí nos primeiros séculos do cristianismo, no século III, já os cristãos reconheciam isso. Com efeito, São Cipriano escrevia então: assim como todo raio de luz vem do sol, e todo ramo de árvore de uma raiz, assim também as comunidades cristãs dispersas pelo mundo estão unidas à igreja. É essa comunhão, não é? Esse observar a autoridade conferida pelo Senhor aos seus bispos, desde que em união com o Papa, desde que em união com Pedro, a garantia de caminharmos, não é? Na fé de sempre, de caminharmos sem medo de errarmos nas questões, nós vamos tocar sobre isso, de estarmos sob essa autoridade instituída pelo próprio Cristo, o Papa, juntamente com os bispos. Ele, o sucessor de Pedro, os demais sucessores dos apóstolos. Nós temos aqui a hierarquia, nós temos aqui a autoridade constituída por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu repito, é uma garantia da unidade, da coesão, da certeza de caminharmos sempre na verdade, sem sermos levados pelo erro, sem cairmos no erro, sem nos distanciarmos da verdade revelada, que a igreja guarda e ensina ao longo de mais de 2000 anos. Nós respondemos apenas a primeira pergunta, você percebeu. Claro que nela muitas outras perguntas encontraram resposta, mas amanhã nós vamos ver com que intuito fundou Cristo o papado, ou seja, nós vamos aprofundar ainda mais. Respondemos a primeira pergunta, Cristo fundou o papado? Está aqui, nós vemos várias passagens bíblicas, mas em especial as 3 que eu citei, que podemos atestar então, não é? Pedro como o primeiro Papa, o primado de Pedro sob o colégio apostólico. E amanhã nós vamos aprofundar o intuito de nosso Senhor ao fundar o papado, o que justifica a nossa veneração pelo Papa, a nossa obediência, né, ao vigário de Cristo na terra. Amém?